A gente queria começar que você falasse um pouquinho sobre você e o seu trabalho. Eu acho que eu não sou muito boa de falar sobre eu, mas sobre o trabalho é bastante, tem bastante a dizer. Primeiro de tudo, mas vamos falar de mim, tá? Eu sou médica. Esse ano eu faço 50 anos de formada. Nossa! Que incrível! E eu fiz saúde pública junto com a avó da Luísa. E fiz depois. Você tem muitos campos, você tem política, planejamento de gestão, você tem ciências humanas, epidemiologia, ambiente, trabalho e outros campos. E eu fui para a área de epidemiologia, então eu sou médica epidemiologista, sanitarista. E, por outro lado, eu sempre fui de movimento social. Então, eu fui de movimento estudantil. Depois eu fui do movimento sanitário para a reforma sanitária e o SUS acontecer. E aí eu entrei no movimento pela humanização do parto e nascimento e estou nele até hoje. Eu costumo brincar que eu preciso estar sempre em movimento, não posso ficar parada. Está sempre a gente procurando coisas novas, né? Eu e cheguei a melhorar o planeta. Uma das coisas que eu me atentei, em termos de sanitarista, eu já estive em diferentes níveis de governo, em diferentes níveis na Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Eu sou originalmente de São Paulo. Eu fui coordenadora de saúde de uma prefeitura e depois trabalhei no ministério. Nesse meio tempo, eu fiz mestrado, fiz doutorado e depois virei professora da Universidade de Brasília. Maravilha, que legal. É verdade, a gente nem chegou a falar direito, né? O nosso trabalho, o PAL, é o projeto do ano letivo, que é uma coisa do Senac técnico. A gente faz técnico de marketing digital. O nosso trabalho desse ano é um site, basicamente. E aí a gente resolveu fazer algo sobre, pesquisar mais sobre o assunto de violência obstétrica e racismo obstétrico. Que foi uma parte do que você falou, né? Tipo, mudar uma parte do mundo, que é o que nesse ano está muito focado nisso. Tipo, se a gente fosse fazer algo, o que a gente conseguiria para fazer, para conseguir mudar tal parte? E aí foi aí que a gente chegou no racismo obstétrico. Aí, enfim, a gente tem temos algumas perguntas aqui. Mas eu vou começar falando que, como eu estive no governo, nas diferentes instâncias, uma das coisas que eu descobri é que não existe reconhecimento, mas a maior parte das mudanças acontecem por provocação de ativistas do movimento social, tá? Então, assim, eu estive no ministério. O ministério não é um conjunto de gente iluminada que consegue enxergar tudo para que lado que deve ir a política. Se não forem provocados, as coisas não avançam. Claro, tem gente muito esclarecida, tem muita gente com muito boa vontade, mas a minha leitura, o que provoca grandes avanços é o movimento social. Para as ruas, eu sinto que uma geração um pouco mais velha fica meio que tentando tanto proteger a gente para não deixar a gente fazer isso, tanto quanto meio que infantilizar a gente, a nossa geração específica, misturando gerações mais novas e tal, meio que tentam tanto proteger, tanto impedir, porque vocês são jovens, vocês não sabem de nada, essas coisas, e acaba sendo desmotivador para a gente tentar fazer. Vocês vão saber se vocês não se jogarem. Exatamente. Isso. Tanto que mudou, né? Por exemplo, os jovens não querem mais fazer manifestação, eles estão preocupados com coisas mais bestas do que coisas realmente revolucionárias, né? Olha, esse mundo só vai mudar. O Paulo Freire dizia que as pessoas, são agentes da história. Então,
Eu me lembro de ter dito isso para um cara há exatamente 30 anos, e ele riu na minha cara. Mas era uma época que as pessoas não acreditavam em si. E eu virei e disse assim, eu acredito que as pessoas são agentes da história, como o Paulo Freire diz. E aí, já que vocês perguntaram, eu me considero uma agente da história. Eu quero fazer a história, eu quero fazer o mundo melhorar. Que está diminuindo, né? As mulheres não estão querendo mais taxa engravidar, de a taxa de natalidade. Estão diminuindo. Mas muitas das mulheres têm medo da violência obstétrica, já que nós estamos dando a volta para chegar aqui. É isso. Exatamente. Né? Porque é muita coisa em jogo, né? Muita coisa. E também hoje está tendo uma desigualdade muito grande. Então, muita gente não tem condições para ter um filho. Então, também tem essa discrepância. Mas muita gente teve filhos sem condições. Também tem esse problema. Tinha gente que tinha 10, 12 filhos. Hoje em dia tem planejamento reprodutivo. Né? Minha avó teve 13 filhos. Então, é isso que eu estou dizendo. E uma senhora que trabalhava para mim quando eu morava em Campinas, ela falou, eu tive 12 filhos, só 5 vingaram. Você tinha alta fecundidade, alta natalidade, mas uma alta mortalidade também. Então, com o progresso, a gente tem isso de que diminuiu a mortalidade infantil, diminuiu a mortalidade na infância, que é até 5 anos, né? Então, a gente tem progressos. Quem diz que não tem, é enxergar. Não vê a taxa de natalidade, não vê a taxa de mortalidade. E não vê que aumentou a longevidade. Quando eu era criança, minha avó tinha 55 anos e já era velha. Eu deixei a cidade para trás já faz tempo e ainda não estou me sentindo velha. Eu não tenho como é que se diz, os hábitos de uma velha. Mesmo aposentada, eu estou fazendo muita coisa. Quando eu digo para as pessoas o que eu fiz, por exemplo, de 20 a 27 de maio, as pessoas dizem assim, mas... E depois eu estava exausta, claro. Mas foi assim, um evento atrás do outro. Sim. Né? E dá desgaste a gente falar em público. Sim, com certeza. A pergunta, ela é bem ampla, assim, que é, na sua opinião, o que você acha que precisa mudar no sistema de saúde, principalmente para que mulheres e mulheres negras tenham um atendimento mais humano, respeitoso e principalmente seguro no momento do parto? Olha, a gente está numa mobilização pela reforma obstétrica. Tem várias respostas para isso que você propôs, vocês propuseram. Então, o que seria a reforma obstétrica? É uma mudança de modelo. A gente tem um modelo de assistência que tem excesso de intervenções. Eu não sei se vocês acompanham as taxas de cesárea. A Organização Mundial de Saúde recomenda até 15%, no máximo 20%, tolerando. E em 2024, o Brasil ultrapassou 60%. Nossa! Sim. Fora isso, muitas das intervenções que são feitas nos corpos das mulheres foram introduzidas na prática e viraram rotina, do tipo, um profissional resolve fazer, ele acha que é bom, ele avisa o outro que vai fazendo. E hoje em dia a gente tem um sistema que avalia as práticas com base na ciência, quais que são efetivamente boas e quais que não são e que deveriam ser abandonadas. Uma das queixas das mulheres sobre violência obstétrica é fazer no meu corpo uma coisa que a ciência diz que não é para fazer mais, é uma violência. Sim. Faz sentido para vocês, ótimo.
Então, esta é uma das formas de violência. Então, a gente está propondo uma mudança radical de modelo. Tem um movimento que a gente faz parte, que chama Reforma Obstétrica, que a gente está negociando com o Ministério da Saúde a constituição de um grupo de trabalho para mudar radicalmente. Os modelos internacionais bem-sucedidos mostram que partos que a gente chama de risco habitual ou baixo risco podem ser conduzidos, assistidos pela enfermagem obstétrica ou por obstetrizes. E não precisa de médico. O médico é treinado para intervir. E elas são treinadas para acompanhar e saber esperar o parto. Outra das coisas, quando você pega um modelo mais humanizado. Então, a primeira coisa é um modelo que seja centrado no bem-estar de quem está sendo assistido, e não nas conveniências do hospital, do profissional, da profissional, seja lá quem for. A outra coisa, você tem uma cultura que a gente vive, e eu acho que vocês já devem ter vivido isso, que é machista, que considera a mulher objeto. E já teve uma vez que eu falei num evento que tinha um médico que já foi presidente da FEBRASO, da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, em que no final ele virou para mim e disse assim, se a mulher é um objeto, o objeto não sente nada, a gente pode fazer qualquer coisa no corpo dela. Não, ele estava criticando. Ah, tá. Na nossa cultura, se a gente considerar que a mulher é um objeto, pode fazer tudo no corpo dela, porque o objeto não pode reclamar. Então, ele é alguém que teve essa iluminação, que o machismo da nossa sociedade também influencia nessa violência. Né? Que vai acabar a violência? A violência só vai acabar quando as pessoas se derem conta de que aquilo que elas sempre fizeram pode ser considerado violência e aí elas queiram mudar. Então, eu vou dar para vocês um exemplo. Uma vez me pediram, teve uma sindicância num hospital, e me pediram para avaliar um caso de um obstetra. Eu vou resumir a ópera, mas assim, eu virei e disse assim, aquilo que estão chamando de violência que ele fez não é. Mas, neste caso, eu identifiquei 7 outras violências. Nossa! Sim, não era aquela. Aquela não era. Mas as Então, né? Mas outras eram. E aí eu virei e recomendei que, por exemplo, o médico fizesse um curso de comunicação não violenta. Eu fiz um relatório, não lembro quanto, umas 30 páginas, coisa assim. Foi bem detalhado, né? E diz que quando ele leu, ele virou e disse assim, porque ele já disse que já tinha tido 11 sindicâncias e nunca nenhuma levou a nada. Ele leu e falou que ele achou aquela que tinha sido bem feita, ele agradeceu para a pessoa que coordenou e virou e disse assim, eu realmente acho que eu preciso mudar o jeito como eu falo as coisas. E aí, depois, a pessoa que coordenou a sindicância veio me dizer que a chefa dele disse assim, o que vocês fizeram com esse cara? Que ele está outra pessoa. Então, Então, às vezes, você tem violência verbal que o profissional nem se dá conta. Sim. Ele fala algumas coisas. No caso, ele tinha dito para essa mulher assim, eu já faço obstetrícia há 15 anos e nunca nenhuma mulher morreu, você não vai ser a primeira. Nossa. Tudo que uma mulher precisa ouvir na hora que ela está parindo, vocês concordam? Já tá com tudo na cabeça, mil nervoso, e a pessoa ainda vem falando Então, dessa. a gente pesquisou, eu pesquisei bastante relatos sobre isso, e tinha muito disso, porque
o parto da mulher, ou antes do parto e pós-parto, é para ser algo de emoção, né? Tipo, eu vou ter um filho, eu vou ter uma criança, nossa, que... E, tipo, quando eu estava pesquisando, eu estava tendo cada coisa absurda que estragava. E agora dá para entender o porquê algumas mulheres têm depressão pós-parto. Porque as coisas que acontecem durante que ela está tendo esse filho é horrível, é uma coisa assim. Absurda. Aliás, como epidemiologista, a gente publicou com uma orientanda minha um trabalho mostrando que existe uma forte associação entre violência obstétrica e depressão pós-parto. Que é pior se a mulher é negra. Negra quer dizer preta e parda. E sofre negligência ou violência verbal, ou se ela é adolescente e sofre violência por negligência ou violência física, né? Você tem violência física, amarrar a mulher na cama, subir na barriga dela, fazer ela parir algemada, não deixar ela... Sim, mulher algemada, as presidiárias. Hoje em dia é proibido, tem uma lei que proíbe, mas quando ela era presidiária e ela ia parir no hospital, o pessoal algemava ela na cama. Nossa, deve ser. Não, Ai, gente, que tristeza. Eu sei que ela já foi funcionária, só que, gente, ela Gente, tá parindo. A costela tá se abrindo. Então, deveria ter outro tipo de acesso a isso. Por exemplo, tem uma segurança do lado de fora, eu não sei. Mas ela tá parindo o filho dela, algemada. Hoje em dia, que bom que hoje em dia não é mais assim, mas só o fato de já ter sido assim é absurdo. Pois é. Então, tem isso. Então, violência física, violência por negligência, violência psicológica. Se continuar gritando, seu bebê vai nascer surdo. Se você continuar gritando, eu te largo aí para você parir sozinha. Gente, eu pulava para pessoas do mesmo. Nossa, eu não sei nem... E tem muito isso, né? As grávidas têm muito depoimento que foram muito pressionadas. Então, assim, é tipo, tentar acalmar a base da pressão. E não a base do conforto. E depois tem outra coisa, gritar pode ajudar a mulher a parir melhor, né? Não precisa parar. Tem a força no... Violência. Força que empurra, assim, né? Essa é física. Violência verbal, do tipo, na hora de fazer, você não gritou assim, por que está gritando agora? Ai, gente, nossa. Gente, mas é cada coisa assim, que a mulher tem que escutar, né? Realmente. E veja, às vezes, o profissional nem se dá conta. A gente tem uma ativista que fez um mestrado dela e ela ficou na sala de parto gravando. E aí ela chegou depois e falou para a pediatra, mas você não devia ter dito aquilo. Mas eu não disse. Aí ela mostrou a gravação. A pediatra virava e dizia assim, faz força, senão você vai matar o seu bebê. Gente, o problema estava na cabeça da pediatra. Parto humanizado, a palavra básica é respeito. Respeitar a mulher, respeitar o tempo do trabalho de parto, respeitar o bebê, respeitar a família, respeitar a cultura dela. Sabe, criar um ambiente de amorosidade e respeito. E aí, quando acontece desse jeito, fica muito mais... fica uma vida trazida com amor, né? Sim. A gente tem uma moral hipócrita no serviço de saúde, que se a mulher... Muitos abortos são espontâneos, mas o simples fato de ela chegar abortando faz com que o pessoal suspeite de ter sido provocado e queira castigá-la por causa disso. Então, isso é mais um motivo de violência, né?
E se ela é adolescente, muitos profissionais julgam adolescentes que estão parindo e ela sofre mais violência também. Sim. Então, a gente tem esse cenário. Agora, efetivamente, há trabalhos mostrando que mulheres negras recebem menos analgesia de parto, menos cesariana, e, ultimamente, eu tenho, vamos dizer, formulado a hipótese de que, por exemplo, quando você olha a mortalidade por síndromes hipertensivas, pressão alta, mulheres negras é estourado, principalmente as pretas, né? São pretas e pardas. E eu tenho levantado a hipótese, porque eu não tenho como provar, eu não tenho como estudar isso, mas que pode ser devido ao fato de que, porque ela é preta, o pessoal põe menos a mão nela, aí põe menos o manguito para medir a pressão e para controlar. Sim. E é por isso, talvez, porque não é difícil diagnosticar pressão alta e não é difícil tratar. Existem medicamentos. Então, seria isso. Até que ponto isso não é uma evidência do racismo, porque ocorre com uma frequência muito maior em mulheres negras, principalmente as pretas. Esse foi, tipo, nosso começo, assim, de pesquisa, foi sobre isso, foi sobre o fato de que as mulheres negras, muitas vezes, são oferecidas menos anestésicos, e a teoria de que é por causa do pensamento racista, de que seus ancestrais sofreram mais, aturaram mais coisa, então logo elas conseguem aturar mais dor. Porque dizem, né, que mulheres racista. pretas, elas aguentam muito mais do que uma mulher branca. Por causa do passado das pessoas negras. Então, logicamente, eles dão menos anestesia do que é necessário, e se ela pede mais, eles não aceitam, porque ela tem que aguentar. A gente pesquisou sobre um relato sobre isso especificamente, eu não lembro o nome agora, eu não consigo pegar o nome agora, mas tinha um relato de uma menina, acho que de Goiás ou Goiânia, que falou exatamente sobre isso, que ela não foi negada anestésico, mas quando ela pediu mais, porque ela ainda estava se sentindo muito, muito mais do que deveria, eles negaram. Uma outra violência que eu queria perguntar para você, que é uma coisa que eu não vejo ser muito falada aqui no Brasil, mas eu vejo mais lá fora, que é sobre o ponto do marido, sabe? Depois do falado, sim. Bota o ponto do marido na internet para ver o que aparece. Então. A episiotomia. A episiotomia é um corte lá embaixo, no períneo, para ampliar na hora de sair. Ele parte de um pressuposto de que, na verdade, ele começou de um jeito. Nos anos 50, o Deli, que era um obstetra americano, inventou um jeito de parir. Ele apagava as mulheres, anestesiava, cortava e tirava o bebê com fórceps. Nossa, que agonia! E aí muitas mulheres nem viam a hora que o bebê nascia. E esse anestésico era muito bom, porque ele apagava a memória, ela não lembrava nada. E você vem com a ciência, e a ciência mostra que não precisa, que o corpo da mulher é competente para parir, que ele se abre para dar passagem para a cabeça, e que depois que o bebê sai, fazendo um pouco de exercício, ele volta para o lugar onde ele devia. Enfim, hoje em dia, reduziu bastante. Nos anos 90, um levantamento do Centro Latino-Americano de Perinatologia
identificou que em 92% dos partos vaginais tinha acontecido esse corte. Em 2011, 2012, eu não lembro se era 52% ou 58% das mulheres já tinha baixado. E hoje em dia, eu acho que já caiu bem mais. Eu estou aguardando os resultados da pesquisa Nascer no Brasil 2, que devem ser publicados em breve, mas a Organização Mundial de Saúde recomenda que seja abaixo de 10%. Sim. Tá? Então, assim, se você imaginar que nos anos 90 era 92% das mulheres com esse corte, mas isso vem de uma filosofia que também desqualifica as mulheres, né? Que considera que as mulheres não são capazes de parir se a gente não empurrar por cima, se a gente não cortar, se a gente não induzir, se a gente não botar um remédio chamado ocitocina, que aumenta a frequência e a intensidade das contrações até elas se tornarem intoleráveis, que é uma das causas de parto traumático, da má memória da mulher do parto, né? Então, tem várias coisas, episiotomia, ocitocina, e aí esse tipo de coisa é muito complicado, porque os médicos aprenderam a usar. Existe essa mentalidade que o bebê sofre para nascer, sofre no canal do parto. Isso até hoje não foi provado, mas com ocitocina aumenta o sofrimento fetal. Sim. Porque a gente tem assim a questão de que a natureza é muito sábia. E aí, como é que você... Então, voltando para a primeira pergunta, o que precisa mudar? Precisa mudar a cultura organizacional, precisa que sejam adotadas práticas baseadas em evidências científicas, precisa reorientar o modelo para o bem-estar da mulher e do bebê, e não dos profissionais e das instituições. Então, tem muita coisa que precisa mudar para a gente chegar no modelo que é o recomendado internacionalmente. Na sua percepção, fatores como a cor de pele, aparência ou condição social podem influenciar de alguma forma como as mulheres são tratadas durante a sua experiência na gravidez? Bom, não é questão de pode, já influencia. Nós temos dados mostrando que influencia. O que eu quero dizer é que não é todo mundo que trata as mulheres assim. Você tem profissionais conscienciosos, você tem profissionais humanizados, você tem profissionais respeitosos, né? Mas, sim, as pessoas, como eu comentei, não deixam na porta do hospital os seus valores, elas trazem para dentro. Então, se elas são racistas, elas não conseguem deixar, e elas nem percebem que são racistas, veja. Mas a gente tem boas iniciativas. Por exemplo, o Unicef tem um programa que chama Primeira Infância Antirracista, que eu diria que é de pequenino que se torce o pepino. Vocês já ouviram falar essa expressão? Não. Você pega as crianças e educa elas numa cultura antirracista, que o Ministério da Saúde aderiu. Então, agora a gente tem essa proposta mais ampliada. Estudou como que as mulheres pretas, eu acho que foi isso. Pode ir para a próxima pergunta ou você quer falar? Pode sim, eu estou aqui. Então, em qual momento de toda a sua experiência, toda a sua trajetória, com tudo isso que você já atrapalhou, já contou para gente, qual que foi o momento mais marcante, assim, que você sentiu que, tipo, nossa? Mais marcante? Tanto marcante de, tipo, bom, de, tipo, perceber que você fez uma diferença, quanto marcante de, tipo, que absurdo como que eu tô assim vendo isso aconteceu. Isso. Olha, uma das coisas mais chocantes, vamos falar de violência obstétrica,
foi uma história que saiu no Rio de Janeiro de um anestesista. Vocês leram isso? Não. Não tem a ver com racismo, mas tem a ver com considerar a mulher objeto. Sim. Ele, depois que o bebê nasceu, tinha acompanhante, o pai da criança, ele sugeriu ao pai sair da sala, era uma cesárea, e com o bebê para o berçário, e ele apagou a mulher, e aí ele se masturbou na boca dela. Nossa, que ridículo! Nossa, mãe. Meu E aí, Deus! quando eu fui ler, teve mais um caso que saiu, mas muito menos escondido. Esse saiu, acho que foi 2000, não faz tanto tempo assim. Já aconteceu de estuprarem pela vagina. Sim. Então, para mim, isso é uma das coisas mais chocantes, já que vocês perguntaram. Porque, assim, é realmente um desrespeito total, é um profissional que não sabe para que ele virou médico. Realmente. Sabe? Ele está completamente equivocado. E a ideia é ter acompanhante em todos os momentos, durante o trabalho de parto, na cesariana, no pós-parto. E no trabalho que a gente fez, a gente notou que acompanhante é um fator de proteção para violência obstétrica e para depressão pós-parto. Um profissional pago pelo governo para, depois do parto, ir na casa das pessoas e ajudar a arrumar a casa, cozinhar, cuidar dos outros filhos. Nas primeiras 2 semanas depois do parto... Perdão. Desculpa. É que ele começou a falar e a gente começou a ter mais ideias. Porque No nosso trabalho, tipo, a gente tem isso, que o nosso trabalho é um site, e nesse site a gente pensou em colocar, tipo, em alguma das abas, o acompanhamento e o apoio psicológico, né? A rede de apoio para essas mulheres. Então, pelo visto, a gente está indo no caminho disso. Mas eu acho que dá para colocar dentro da importância da rede de apoio, dizer que na Holanda isso é política pública. Então, olha, isso eu não sabia. Dá para a gente até estudar mais sobre. A minha tia... Ó, na sua opinião, que mudanças poderiam ser feitas no sistema de saúde para que... perdão, eu estou lendo a parte errada. Muitas mulheres relataram que as experiências difíceis acabam deixando marcas emocionais importantes. Como você acha que essas vivências impactou e impactam na maternidade e em ambientes hospitalares? Tá. Eu acho que para cada pessoa as coisas impactam de uma maneira diferente. Eu já encontrei mulheres que disseram que sofreram tanto no primeiro parto que tinham medo do segundo. Então, de uma cultura de paz e de não violência. Agora, veja, quando a gente fala de violência, a gente tem muitas violências, e uma das violências são as condições de trabalho dos profissionais. Quando você trabalha em condições em que não há respeito ao seu trabalho, você tem uma sobrecarga, você tem que atender gente demais e não tem profissionais suficientes. Você mal consegue tirar um tempinho para almoçar, ou para jantar, ou para ir no banheiro. Entende? Essas condições, ou o seu pagamento não é reajustado como deveria, e daí para frente, a jornada de 30 horas, por exemplo, é uma briga antiga da enfermagem, né? E mesmo tendo lei, por enquanto, muitos serviços privados ainda não adotaram. Então, Sim. a pessoa estressada, ela tem mais... é mais provável que ela reaja, às vezes, de uma maneira menos respeitosa, né? Porque a sobrecarga dela também atua. Então, são muitas violências. A gente está falando do ponto de vista da mulher, mas a gente precisa olhar
do ponto de vista da instituição sobre os profissionais também. E eu acho que seria bacana vocês terem em algum lugar dizendo que a violência, às vezes, ela está institucionalizada. Sim. Sobra para todo mundo. Eu acho que uma parte dessa... que assim, uma parte que a pergunta estava tentando relatar era sobre essa relação que esses relatos podem dar em outras pessoas. Isso. Que é assim, tipo, antigamente, lá para os anos 50, 60, gravidez e parto era uma coisa que, assim, toda mulher quer e deveria querer. É uma coisa linda, nossa, você está criando um ser humano, então, Sim. os tempos foram mudando, foram ficando mais modernos, e as pessoas ficam falando, peraí, também não é assim, você está vulnerável, é muita dor, tem um monte de complicações que podem acontecer. Só que aí esses dois discursos foram se misturando e se apagando, e hoje em dia tem muito terrorismo envolvendo a gravidez. Que é tipo, cara, como assim você quer engravidar? Você quebra a sua coluna, você tá aberta. Às vezes até os relatos de violência que eram para ser apenas tipo, relatos para as pessoas não só tomarem cuidado, mas também acolherem as pessoas que sofreram essa violência, acabaram sendo usados como armas para aterrorizar pessoas que querem ter filhos. Problematizar. Então, eu acho que um dos maiores problemas é que a gente tem que achar esse meio termo, que é gravidez é uma coisa linda, você está criando um ser humano dentro de você. Sim. Mas também não é só flores. Mil maravilhas. Não é mil maravilhas, é uma coisa que é dolorida, não só o parto, como não obrigatoriamente, mas você pode ter determinadas doenças que são agravadas na gestação. Exatamente. Ou pode adquirir algo na gestação. Então, é lindo, mas não é maravilhoso. Exatamente. Isso, precisa achar isso. Precisa explicar que é lindo, mas não é maravilhoso, mas também não é terrível e assombroso. Então, as pessoas têm que entender que é esse meio termo, que é, se você quiser ter filhos, não tenha medo. Também não acho que vai ser tudo tranquilo. Mas não tenha medo. Se você quiser ter filhos, não queira não ter filhos apenas por causa do medo. Não queira ter filhos por causa de outras. É uma das coisas mais paralisantes que existem. Na verdade, o bebê deveria ser desejado e deveria ser fruto de amor. Sim. É onde a gente agora fala da gravidez resultante de estupro, que tem um monte de babaca na Câmara, no Senado. Nossa. Bom, nem vou falar. Dá até raiva. Tem aquele caso da Clara Castanho, aquela atriz que ela foi estuprada, né? Aí caíram matando em cima dela, sendo que, tipo, ela teve a gestação até o final, que isso já é, tipo, um grande avanço, porque, você foi estuprada, você tá com uma criança que você não queria, e ainda assim caíram matando nela por ela ter colocado para adoção. Mas, tipo, as pessoas não pensam, né, que a criança... Elas saíram matando porque ela é mulher. Também. Só por ser mulher já não importa qual a escolha que ela fizesse, ela estaria errada. Sim. Enfim, cabe a nós, mulheres, sermos solidárias umas com as outras e sairmos em defesa das mulheres e não de uma moral retrógrada que julga as mulheres. Mas, por exemplo, ela podia escolher entre ser e não ser estuprada? Estava difícil, né? Não foi de livre e espontânea vontade que ela virou e disse, me estupra. Né? Então, se ela não pôde escolher, a partir do momento que ela pode escolher alguma coisa, e ela escolheu levar a gravidez até o fim, o resto das escolhas são dela, a responsabilidade é dela. No meu tempo, quando eu era criança, adolescente, havia revistas para as mulheres com alguns conselhos que eram, assim, horrorosos. Quando a gente lê... Gente, muito não, ruim. É para dicas de casamento, dica para homem, como se conquistar o homem. Falei, gente... Como conquistar homem, como não deixar o homem embora. É um negócio assim. Nada a ver. O homem não te trocar. Então, daquele tempo para cá,
nós mulheres já conquistamos muita coisa, mas ainda sobrou coisa para vocês conquistarem. A gente não deu conta de tudo. Então, podem pegar o bastão e continuar brigando, porque um dia a vida das mulheres vai ser um pouco mais tranquila, das filhas ou netas de vocês. Queria que as pessoas compreendessem, primeiro de tudo, que a gravidez deve ser desejada. Qualquer criança que vem, quando os pais dizem, nossa, eu sonhei com você, eu queria tanto ter um filho, uma filha, né? Então, primeiro de tudo, que vai na contramão do que eu falei do estupro, né? Então, gravidez desejada, gravidez planejada, gravidez bem acompanhada, não é só fazer consulta, é fazer preparação física, nutricional, fazer o cuidado integral, né? Não só... E um parto respeitoso, que respeite a mulher. Por que a gente precisa de uma geração? Tem trabalhos que mostram que se o bebê, na hora que está nascendo, a primeira experiência que ele tem é de violência, isso marca ele para a vida inteira. E tem psicólogos dizendo que talvez a nossa sociedade hoje esteja muito mais violenta por causa da violência que é experienciada no nascimento. Então, se a gente quer conseguir construir uma sociedade que se paute pela paz e não pela não violência, a gente tem que cuidar muito bem desses serzinhos que estão chegando, para que a experiência de nascimento seja uma experiência amorosa, acolhedora, que seja... Uma memória boa. E tem assim... Eu estava vendo outro dia um filme de parto, acho que de gente da Polinésia, do Tahiti, que assim reúne a família inteira na hora que nasce, a família canta uma canção. Ai, que lindo! Boas-vindas. É uma coisa muito linda, muito um ritual assim de boas-vindas para quem chegou. Então, se a gente pudesse culturalmente construir isso, eu acho que seria muito diferente. Agora, veja para que lado que a gente está indo. Se você buscar na internet, a gente tem fábricas tentando fabricar um leite tipo materno, com as mesmas coisas, e já tem gente desenvolvendo úteros artificiais. Já vi. Nossa. Então, imagina, a criança no útero artificial não tem a amorosidade da mãe, a voz do pai, a família. A mãe passando a mão na barriguinha, Gente, cantando misericórdia. musiquinha. Então, é um risco quando a gente aposta na tecnologia a esse nível. Sim. Aí a gente desumaniza. E aí que vem a proposta de humanizar, manter todo o processo reprodutivo como um processo humano, respeitoso, amoroso. Gostaria que você deixasse um conselho para as mulheres que sofrem com toda essa gravidez, com tudo isso, com toda essa pressão, tudo que elas passam. É muito difícil, é muito genérico assim, um conselho. É genérico, mas às vezes até uma coisa genérica é melhor do que nada. Então, porque tipo, Olha, a gente não consegue nada, tipo, não. Eu costumo dizer, não é um conselho, eu costumo dizer que as mulheres nascem com toda a tecnologia e todo o equipamento para parir. Às vezes, numa minoria, precisa de ajuda profissional, mas o corpo da mulher ele já vem preparado para tudo. Sim. Então, que nos poucos casos que seja necessária alguma intervenção, tomara que ela esteja disponível. Sim.
Mas, na maior parte dos casos, vocês falaram de mortalidade materna. É possível que muitas dessas mortes ocorram por excesso de intervenções. Então, a boa prática profissional é utilizar as intervenções quando elas estão bem indicadas e quando elas são oportunas. Esse é meu conselho para os profissionais. Sim. Para as mulheres, era acreditar na sua competência para parir. Porque realmente muito bom. Achei Foi realmente muito bom pra gente. Tranquilo. Agora vocês já têm o canal e vocês já descobriram que é só provocar que eu saio falando. E quem sabe, né, se até lá a gente já não mudou de novo, ou incrementou as doulas, colocou mais algumas coisas, né? Eu estou à disposição. E eu estou muito contente, porque, para mim, encontrar jovens como vocês, querendo fazer a diferença, sabe? É isso, tá viva querer fazer a diferença. Sim. Senão a gente é um vegetal, nasce, cresce, vive, se reproduz e morre. Né? Ok. Olha, muito obrigada. Mesmo. Muito obrigada pelo seu demais. tempo, Realmente. por responder as perguntas, Então. por participar. Muito obrigada mesmo, ajudou muito. Muitíssimo, muitíssimo. Espero que mais para frente a gente continue ainda fale mantendo com você contato. novamente. Tranquilo. E a Lu tem meu contato, ela pode mandar perguntas, pedir material e a gente vai fazer. Sim, por favor. Nossa, sim. Vai Nossa, ser ótimo. Vai ajudar realmente. muita De verdade. Muito obrigada, a gente amou vocês. Espero realmente, de verdade, Que a de gente consiga coração, falar que a também. gente consiga Vou falar adotar com vocês de e netas, tá bom? e que a gente consiga fazer essa diferença assim como você já está fazendo.